Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do Dr. Fábio Guerra, presidente da Associação Médica de Minas Gerais e de toda a diretoria, dou boas-vindas a todos os participantes desta reunião, tanto os colegas que nos assistem, como também aos candidatos a vereador de Belo Horizonte que responderam ao nosso convite. O atual momento vivido pela classe médica nos leva a algumas reflexões sobre a nossa atuação além do ambiente de trabalho. Está claro que não basta ao médico exercer bem a medicina, muitas vezes driblando obstáculos e superando grandes desafios decorrentes do grande descaso que tem ocorrido com a saúde. O atual cenário da saúde pública e os problemas impostos aos médicos nos apontam para a necessidade de adotar uma nova postura para enfrentar as adversidades. É preciso apresentarmos nossas reivindicações, denunciarmos a precariedade da saúde pública, a necessidade de regulamentação do exercício da medicina e a ameaça representada pela importação irregular de médicos formados no exterior e cobrarmos melhorias e mais investimentos no Sistema Único de Saúde. É preciso que estejamos prontos para continuarmos defendendo o direito de exercermos a medicina com ética e qualidade e de prestarmos uma assistência digna aos cidadãos que demonstram em várias pesquisas que confiam nos médicos. A Associação Médica de Minas Gerais, nesta noite, reúne os candidatos a vereador em Belo Horizonte, que são médicos. Foram convidados todos os inscritos aptos por e-mail cadastrado. O objetivo da entidade é apresentar os médicos candidatos e suas propostas, contribuindo com a escolha dos representantes neste domingo, 15 de novembro. Cada um terá 3 minutos para a apresentação de sua proposta. Iniciaremos pelo candidato Alex Sandri José dos Santos, que é do Partido Verde. Com a palavra, Alex. Boa noite, pessoal. Tudo bom? É uma honra e um prazer poder falar com vocês. Eu estou me candidatando pela primeira vez. Eu nem tenho nenhuma tradição na família de atividade política. Mas, primeiro me apresentar, né? Eu sou médico formado pelo FMG em 98, cirurgião geral formado pelo João Berens em 2000, urologista formado pelo IPSENG em 2003. Exerço a minha atividade tanto no sistema público quanto no sistema privado desde sempre. No sistema público eu trabalho no UPA Barreiro como concursado, cirurgião, desde 2003 também. E, ao longo desse tempo todo, eu tenho notado um padrão. Nós temos nossas dificuldades, fazemos reuniões e reuniões entre os colegas, discutimos muito, encontramos soluções possíveis, aí nós fazemos uma carta para a diretoria, que é uma verdadeira catarse, e, infelizmente, as soluções propostas nunca são adotadas. Partindo disso e do pensamento de que eu poderia fazer mais, na última reunião dessas eu decidi me candidatar a vereador. Acredito que somente com voz na Câmara dos Vereadores e nas outras instâncias políticas, nós vamos conseguir algum progresso para a nossa especialidade, para a nossa categoria. Pois bem, na saúde, o que é gritante hoje são as escalas de trabalho. Isso se reflete nas UPAs como escalas faltando pessoas, faltando médicos, e uma sobrecarga enorme sobre aqueles que estão trabalhando. Isso também acontece com a enfermagem, com todo o nosso pessoal. No posto de saúde, acontece com sobrecarga das equipes, também com não tem médico. E, finalmente, nós temos que rever a nossa saúde terciária. Não é possível que eu tenha que atender uma pessoa com colecistite 3, 4, 5 vezes, eu tenha que interná-la, sendo que poderia ser operada na primeira vez. Então, a minha proposta é estabelecer protocolos para serem seguidos, tanto na atenção primária, secundária e terciária, e cobrar efetividade desses protocolos.
Então, você desafoga a UPA a partir do momento que o posto de saúde consegue controlar seus pacientes e tem acesso a cirurgias e consultas especializadas eletivas, de forma que não se agudiza esse paciente. Por outro lado, se eu tenho uma rede terciária eficiente que vai tratar esse paciente, curá-lo, eu também vou desafogar muito a minha UPA. E as escalas, sem dúvida. Num segundo momento, nós podemos até falar em abertura de novas unidades, não que elas não sejam necessárias, são extremamente necessárias. É simplesmente uma questão de administrar corretamente o dinheiro público e, eventualmente, até contratar a rede terceirizada. Mas eu não sou apenas médico, eu sou cidadão também. E, no dia a dia, eu vejo que, para empreender na nossa cidade, nós temos uma série de burocracias que precisam ser vencidas. Para ter uma ideia, eu pedi um alvará 5 anos atrás para um consultório e até hoje eu estou trabalhando de forma precária. Eu tenho coisas lá que eu preciso saber se eu preciso mudar ou não e ninguém foi lá para me falar se estou certo ou se estou errado. É preciso investir em efetividade de uma forma geral do nosso município e simplificar as regras. Finalmente, também como cidadão, eu sou muito preocupado com a educação. Nós estamos vivendo uma transformação de tecnologia e nós vamos ter um grande número de cidadãos excluídos do mercado de trabalho simplesmente porque não têm conhecimento de informática, que vai ser a ferramenta já é a ferramenta de trabalho atual e vai ser cada vez pior. Então, eu proponho que as nossas escolas tenham um plantão de informática para treinar nossos alunos e que a escola possa, inclusive, como hoje a UPA já tem um ponto de Wi-Fi, imagino que as escolas também tenham, se não tenham, que passem a ter, para dar acesso a toda essa população excluída. O tempo é curto, eu peço perdão, mas o objetivo é fazer um trabalho efetivo e eficiente. Muito obrigado. Muito obrigado, Alex. Doutor Gabriel, nós não estamos ouvindo. Ótimo. Desculpe. Eu passo a palavra para a doutora Ana Carmen Silva Reis, que é do Partido Novo. Obrigada, doutor Gabriel. Estão todos me ouvindo? Sim. Ok. Primeiro, eu queria dar parabéns para a Associação Médica de Minas Gerais por abrir essa oportunidade, né, esse espaço para a gente falar. Eu vim procurando outras entidades médicas e, assim, não obtive, por algum motivo, esse mesmo espaço, então quero muito agradecer por poder estar aqui colocando as minhas ideias, né. Quero, parabenizar cada um dos colegas que está aqui, não é fácil, nós somos todos médicos, a gente estuda muito, 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 trabalha muito, né. Eu sou pediatra, neonatologista, sou muito realizada na minha carreira, posso dizer. E por que, né, me candidatar então a vereadora a essa altura? Estou com 51 anos, já com uma carreira consolidada. Eu cheguei numa fase da minha vida que, eu sou muito idealista, e eu quero contribuir mais, eu quero deixar mais coisas aí, quero atingir mais uma população maior, né, a sociedade de uma outra forma, sinceramente é isso que é esse o meu propósito. Eh, com relação, né, ao vereador, assim, primeiro a gente tem que ser até a função do vereador, às vezes a gente quer fazer muita coisa, que é coisa do poder executivo, né, então assim, o vereador ele está ali para fazer as leis, né, participar das comissões e servir representar a população da melhor maneira possível, e a gente está ali também para fiscalizar o que a prefeitura está fazendo, então assim, é essa que é a proposta, né. As minhas plataformas são muito embora venha de um partido liberal, né, eu tenho propostas muito sociais
como não poderia deixar de ser, porque eu sou médica, né? Então, assim, o carro-chefe, o que mais me motivou foram as ações para a terceira idade, sabe? Eu queria que Belo Horizonte fosse uma cidade onde o idoso pudesse viver melhor, com mais qualidade, sabe? Como eu vou fazer isso? Eu sei que já existem comissões, existem pessoas que já trabalham a partir de alguns projetos, eu quero me unir a essas pessoas, né? Pensando, por exemplo, em segurança, melhorar a mobilidade urbana para eles, melhorar a qualidade mesmo, atividades físicas, relacionamento social, enfim. A cidade não está preparada para o idoso, a gente está envelhecendo, a população está cada vez mais vivendo mais e melhor, né? Isso é muito bom, mas a gente vai se deparar com doenças crônicas, a gente vai se deparar com uma série de dificuldades e a gente vai ter que procurar produzir leis ou desburocratizar para que as ações da prefeitura possam ser feitas e chegar a essa população idosa. Uma outra parte importante da minha plataforma é a saúde mental. Eu acho que a saúde mental ela vem sendo cada vez mais importante, e eu não vou dizer que ela está sendo negligenciada, mas a gente esquece um pouco disso, porque a gente sabe que a gente precisa da saúde básica, a gente precisa funcionar bem com as unidades básicas de saúde, a saúde da família, e a saúde mental faz parte, mas eu acho que tem lacunas aí que a gente precisa preencher. Aí eu pretendo atuar assim, de uma forma bastante contundente na saúde mental. Com relação à saúde básica, né, faz parte da minha plataforma a saúde infantil, é ampliar o que já vem sendo feito. Sei que tem muita coisa que vem sendo bem feita e outras coisas arestas que a gente precisa parar, melhorar e ampliar. Eu acho que a gente precisa melhorar as equipes, amplificar o atendimento da saúde à família. Educação da primeira infância, também acho que vem sendo feito um trabalho muito bom, mas que eu pretendo amplificar através, né, das comissões, da forma que eu puder fazer, desburocratizando. A gente tem um lado muito relacionado ao setor privado, né, ao terceiro setor, a gente tem vontade mesmo no partido de unir o terceiro setor ou o setor privado, aproveitando a gestão desses setores na saúde pública. Enfim, são as minhas principais plataformas, os meus principais objetivos, além da segurança. Com relação à atividade médica, né, eu acho que a gente realmente tem tido problema de sobrecarga, problemas de formação de pessoas, na minha opinião, que não são muito capacitadas, a gente precisa melhorar a formação dos médicos no Brasil. A gente pode aceitar os médicos de fora sem problema nenhum, eles podem acrescentar muito, mas eu acho que eles têm que vir também com mais bagagem, né? Porque a nossa população ela tem que estar bem atendida, bem assistida. Enfim, eu acho que a nossa atividade médica ela precisa ser mais valorizada, eu acho que isso é uma queixa de todos, a gente precisa ter um olhar maior para a nossa classe, né? Mas a gente também não pode estar aí, não pode esquecer que a gente está aí a serviço da população, né? Então é por aí. Ana Carmen, muito obrigado. Falei muito? Eu passo a palavra agora ao doutor Cristiano Pinheiro Campos Matos, que é do partido, também Partido Novo. Com a palavra, Cristiano. Isso. Boa noite a todos, espero que estejam me escutando bem aí. Tive um probleminha aqui com a minha internet, mas agora estamos aqui. Queria agradecer à Associação Médica, que é uma instituição muito respeitada e está sendo muito bem balizada, né, na figura do Dr. Gabriel. Agradecer a todos por esse momento, que é muito importante para a gente. E de começar, a princípio, da seguinte forma, né? Nós temos que nos valorizar. Chegou o momento de nós nos unirmos, parar de pensarmos no próprio umbigo e pensar num pró comum, no bem comum.
Já basta de termos, nada contra, tá, pessoal? Bancadas evangélicas, a bancada da bala, a bancada da agropecuária, etc, etc e tal. Já passou o momento da gente ter uma bancada da saúde. Hoje, nós não temos representatividade quase nenhuma nas câmaras, nas assembleias, no Senado, nada, nada, nada. E quando os colegas conseguem chegar lá, parece que eles não conseguem chegar com uma base de uma associação médica, uma base dos colegas médicos, uma base mesmo da classe para chegar e ser representado e representá-los. Então, isso tem que passar desse momento. Está na hora da gente começar a nos envolver mais politicamente. Eu não sei quantos colegas nossos que são candidatos a vereador na cidade de Belo Horizonte, mas, sim, em número de CRMs que nós temos, são muito poucas pessoas, né? Então, isso gera muito pouca representatividade para a gente. E todos nós sabemos que são os políticos que regem nossas vidas. Com uma caneta bem dada, as pessoas podem fazer uma coisa muito bem valorizada. Com uma caneta errada, acaba com a vida de todo mundo. Então, chegou esse momento. Eu estou dando minha cara a tapa, né? Eu sou colega de partido da Ana, com muita honra, e a gente tem um propósito de fazer uma coisa diferente. Eu falo a gente porque o projeto não é meu, o projeto é nosso. Então, eu não preciso de estar ali. Eu estava adormecido politicamente. Há 5 anos atrás, eu comecei a me envolver na política, eu me politizei, eu estudei, eu me preparei para estar aqui neste momento. Então, não foi ao léu, caiu do céu, nada nesse sentido. Eu me preparei para estar aqui e dar minha cara a tapa. Estou saindo da minha zona de conforto, em prol de um bem comum. Como eu disse, não estava precisando disso, né? Poderia ficar à mercê, poderia deixar totalmente à parte nas coisas, mas eu quero estar disponível e tentar fazer algo para a população de Belo Horizonte. Na área da saúde, eu tenho que elogiar até o nosso secretário, Dr. Jacques, que há 4 anos atrás, quando ele assumiu, estava um caos. As cirurgias eletivas, como o Alex sabe, tinha um projeto de incentivo que estava até atrasado isso. E ele conseguiu colocar em dia e está honrando essas coisas. A gente tem que ver também na área da saúde, né? Uma das coisas que me deixou muito assim entristecido foi a falta de diálogo entre o Estado e o município na questão do Covid. E a própria Câmara Municipal de Belo Horizonte, ninguém comprou essa briga, ninguém fiscalizou como é o papel primordial de um vereador, de chegar e falar assim, não, secretário do Estado, não, secretário municipal, vem cá na Câmara vocês dois, vamos sentar, vamos cobrar isso e vamos fazer algo para a população de Belo Horizonte. E isso não foi feito. Então, isso eu tenho que bater mesmo, porque nós não tivemos nada de representatividade na questão de vereadores. E olha que nós temos colegas médicos lá dentro, né? A exceção do Bernardo, né, que ele pegou o barco andando, que ele chegou depois, mas nós temos colegas lá, médicos, que poderiam ter forçado isso, né, ter provocado esse diálogo e tudo. Então, eu fico entristecido somente nesse caos que teve do Covid e falta de diálogo que teve. Né? Como os dois sendo médicos, eu acho que eles deveriam ter sentado, independente de partido, independente de valores, em prol de uma população mesmo. Então, meu intuito é esse, chegar lá, ter diálogo, independente de bandeira, independente de emblema, independente de tudo. Um médico que quer chegar e quer fazer. Eu estarei disponível para isso. Então, eu peço uma confiança dos colegas, né? Domingo, 30789. E muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Cristiano. Eu passo a palavra agora ao Décio Cordeiro Brandão, que é do partido Avante. Com a palavra, Décio. Décio, você está com o microfone desligado. Ouvindo agora? Sim. Tá aqui. Queria agradecer a MMG por essa oportunidade, principalmente na sua pessoa, doutor Gabriel, e parabenizar a todos os colegas candidatos por essa jornada aí. Sou médico formado há 35 anos pela UFMG
e atuo hoje na área de clínica de dor. Tenho a política assim como uma forma muito pessoal de fazê-la, dentro da nossa vida de dia a dia como médico. Achei que deveria tomar um posicionamento diferente, porque nós hoje só criticamos muito e às vezes não participamos da melhoria dessas situações. Acho que Belo Horizonte é uma cidade com a capacidade de desenvolver um projeto forte na área de saúde e que possa ser modelo para as outras cidades do Brasil. Agora, isso tudo passa por uma questão que é muito importante, que é você fixar o profissional de saúde aos postos de trabalho público. Há uma dificuldade de se fazer isso por conta, principalmente, pelo salário que se recebe. Assim como eles e todos os outros profissionais que trabalham nesses postos de saúde também. Os salários não são representativos da nossa categoria. A nossa categoria médica são aqueles que recebem os menores salários dentre advogados, juízes e tudo mais da área pública. A gente precisa também que fixe nessas áreas de saúde, nesses postos de saúde públicos, profissionais competentes, profissionais experientes, para que não desenvolvam aí problemas maiores de atendimento precário, filas intermináveis, resolutividade baixa dos processos, ocupação de postos intensas, né? Atendimento sempre questionado pelos pacientes, ausência de profissionais em determinados dias, de plantões e tudo mais, e falta de pessoal também de apoio, né? De pessoas que possam estar ali junto a esse posto, dando apoio ao médico no seu trabalho. Eu acho necessário a gente aumentar o número de postos de saúde, é importantíssimo. Acho que cada área deveria ter um posto de saúde para poder funcionar como se fosse um consultório mesmo para aquela população. Ali você resolveria muitos dos problemas e traria para as UPAs um desafogo, né? Porque hoje a gente sabe que nas UPAs acontecem de terem pacientes que estão graves e pacientes que não têm nenhuma necessidade de estarem presentes ali naquele local. Poderia ser resolvido num posto de saúde de periferia. Há necessidade de se ter um mínimo de elenco médico trabalhando nesses postos de saúde. Profissionais com capacidade na área de pediatria, de clínica, de cirurgia, de ortopedia e ginecologia são básicos, né? A necessidade de se fixar também um psiquiatra para que possa trabalhar a saúde mental da população naquela região. Criar mesmo um intercâmbio da população com essas áreas de postos de atendimento. Eu acho que a grande coisa é que o posto de atendimento ele vira quase que uma sucata, né? Não existe um material próprio, bom, que funcione legal, né? Falta, por exemplo, um apoio ao médico que trabalha. É tão fácil se gastar dinheiro com um monte de coisa dentro da cidade e não se gasta dinheiro para botar um aparelho de raio-x num posto de saúde que resolveria um tanto de problema. Uma ultrassonografia, um ultrassonografista funcionando, um laboratório básico, escolher ali os exames para poder fazer resolutividade naquele local. Eu acho que aí, sim, as outras necessidades seriam suportadas pelas UPAs, também com um programa adequado salarial, com um programa também de colocar, fixando esses médicos após concurso nos seus postos de trabalho e criando uma capacidade deles continuarem numa carreira pública dentro desses postos. O meu interesse seria em trabalhar nisso, modificar essa visão da saúde, essa visão primária da saúde, de atendimento à saúde, e trazer para a cidade de Belo
Parece que parou aqui. Hã? Parou para mim aqui. Não estou. Vou falar, então. Eu acho que o problema foi dele, porque eu estou te ouvindo. Então, vamos dar, então, continuidade agora com o Haroldo D'Artagnan de Carvalho, que é do Partido Comunista do Brasil. Com a palavra, Haroldo. Boa noite a todos. Cumprimento o doutor Gabriel pelo evento que nos foi ofertado pela entidade. E eu trago aqui minha reflexão acerca do propósito de ser um representante na cidade enquanto vereador. A reflexão passa pelo entendimento do que me motiva estar nessa caminhada. E o que me motiva essencialmente... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então? Sim. O que me motiva, portanto, é a defesa, que eu até costumo dizer, implacável do SUS. O SUS, para mim, é a joia da coroa. E, por ser a joia da coroa, cumpre um papel fundamental, que é a assistência à população, ao povo. E o SUS, como sabemos, ele cumpriu também um papel fundamental e vem cumprindo. E ai do Brasil se não fosse, ai do povo brasileiro se não fosse o SUS. Né? Precarizado, sofrido, espezinhado e até violentado recentemente com um decreto-lei da presidência, que é um abedouro de vertente para iniciativa privada, que eu acho assim, de plano um absurdo e que devamos fazer frente de forma bem contundente a essas questões. Eu estou na política em defesa do SUS, no campo, evidentemente, no campo do interesse público, visando a saúde. Está vendo, né? Vamos entender, eu estou na política pela política. A política é muito ampla. E no estrito campo da saúde, devemos, sim, valorizar os profissionais, todos eles, da estrutura de assistência à saúde. Todos eles. Profissional médico, profissional de base, e devemos, sim, construir muito a estrutura que atende de forma primária, a assistência primária qualificada, que possa realmente ter uma resolutividade que desafogue tanto secundária, sobretudo terciária. E, para isso, a gente tem que fazer com que o sistema tenha, de fato, efetividade. E o que requer para isso? Requer gestão e requer recursos. Gestão não é de tudo um problema. Recurso o é. Por quê? Porque a gente vê interesse. Só assim, em nível nacional, em nível, essa colocação de dizer que nós temos 4.000 postos de saúde sem terminar e vamos abrir por aí um espaço para privatizar, fazer parceria público-privada, que é uma tergiversação da própria privatização. Então, por aí a gente vê, em vez de ter um aporte financeiro para resolver esse problema, melhorar os postos, fazer o pagamento justo, né? Os honorários justos pelo trabalho do profissional. O profissional tem que ser bem remunerado, todos eles, em todos os níveis. E, nesse sentido, fala assim, mas não tem dinheiro. Desde o nosso querido, ilustríssimo Adib Jatene, nós sabemos que a saúde estava... o Adib lutou pela CPMF, teve apoio de todos os segmentos, inclusive dos adversários do então presidente Fernando Henrique, teve apoio do PT, de todos os segmentos. Teve até o Pelé foi até o mascote junto com o Adib, doutor Adib. Conseguiu a CPMF logo, e o CPMF logo foi desvirtuado. A função, o objetivo dele, que era para a saúde. Doutor Adib, eu acompanhei bem o projeto, ia fazer realmente com que a saúde pública tivesse efetividade e eficácia. Entretanto, isso não foi possível.
Logo, logo foi pressionado e ele foi demitido, saiu aos choros, conforme podemos ver no YouTube, quem não vivenciou a cena. Eu falo tudo isso porque isso é o campo da política. Os outros campos estão muito mais no campo da gestão. A gestão nós temos que trabalhar em cima, é fiscalização enquanto vereador, é criar espaços para que isso se dê, é criar voz e vez para quem trabalha nesse campo, como os servidores, que às vezes ficam afogados nisso aí. Nós temos que desafogar em termos de voz, ação, espaço para a fala e para achar solução enquanto representantes. Nessa perspectiva... Oi? Oi, Haroldo. Eu queria que você... Sim, estamos todos ouvindo e eu gostaria que você concluísse. Pois não. Então, nessa perspectiva, a minha candidatura, a candidatura que eu represento, eu digo minha enquanto carregador da bandeira. Uma bandeira é a saúde pública e eu a represento na medida em que eu sou um candidato, levando essa bandeira. E eu estou aí como candidato para defender o SUS, que é a plataforma central do nosso projeto, visando o interesse público, saúde enquanto interesse público de assistência e cuidado à população, e respeito a todos os profissionais que fazem esse trabalho, que são nós, eu, enquanto médico também, são eles, somos essenciais. Todos, não só enquanto médico, mas todos da cadeia de assistência. E esse aí é o objetivo. Eu me apresento, portanto, enquanto candidato a vereador pelo PCdoB, cujo número é 65100, e eu peço que, compreendendo que seja essa uma bandeira pertinente e importante, que agreguem conosco. Vamos juntos. Muito obrigado. Obrigado. Eu convido agora o Jorge Alves Parreira, que é do Partido Democrático Trabalhista. Estão me ouvindo bem? Sim. Muito boa noite aos colegas todos, né? Que nós temos a honra de estar junto aqui, né? Para defender uma bandeira que é essencial, que é a saúde, né? Mas eu queria começar, primeiro, acho que eu sou o mais velho da turma aqui, que eu formei em 77, né? Na Faculdade de Ciências Médicas, e eu queria já, de início, dizer o seguinte: o que é saúde? Qual a definição de saúde? Uns dizem que a saúde é o silêncio dos órgãos, mas nós não somos, nós somos homens, né? Nós não somos um molusco. Então, Jesus disse o seguinte: o corpo físico é o reflexo da mente, e a mente é o reflexo da alma, e a alma é o nosso verdadeiro eu. Então, baseado nisso, eu já de cara, já demonstro aqui que eu sou um espiritualista, né? Então, eu quero dizer o seguinte: concordo com muitos colegas aí que nós temos que, evidentemente, defender o SUS, porque o SUS é um orgulho brasileiro, um orgulho nacional, é a maior bandeira. Eu trabalhei, na verdade, eu trabalhei desde o início da criação do SUS, né? Eu fiz clínica médica na Santa Casa, né, pelas ciências médicas. Então, eu já tenho 43 anos de formado, me aposentei agora, mas eu continuo estudando intensamente, inclusive chamando a atenção da Associação Médica de Minas Gerais. Eu queria dizer o seguinte, uma coisa de extrema importância. Eu estou estudando agora, porque eu já estudei a vida inteira a medicina alopática, mas estudei homeopatia, e agora eu estou estudando profundamente a Ayurveda, que é a medicina indiana. A medicina indiana, ela é espiritualista, meus amigos. Então, se o médico ele não acredita na espiritualidade, ele nem deve chegar lá. Mas eu estou falando tudo isso pelo seguinte: que a justiça social no Brasil sempre foi decadente. Vejamos nós o seguinte: olha a quantidade de moradores de rua que nós temos em Belo Horizonte, é uma vergonha, não é?
Quantas favelas nós temos em Belo Horizonte, no Brasil? Quantas mães penduradas com seu filho no colo, pedindo a Deus para parar a chuva, para não descer o barranco abaixo pela lama. Então, eu estou chamando a atenção, né? Meu partido é o PDT, defendendo, inclusive, a bandeira do Leonel Brizola, né? Que, inclusive, alguém falou aí na educação, mas o Leonel Brizola levantou a maior bandeira da educação. Então, eu quero dizer o seguinte, o vereador, inclusive a palavra vereador, é aquele que tem que ver a dor, né? É aquele que está ali para ver a dor, vereador do povo, porque quem precisa da política é o povo. O rico também precisa da política, porque política é coisa séria, porque muitas vezes o rico abre um negócio, abre uma empresa, e a empresa quebra. Aí ele vai bater na porta lá do governo, né, pedindo ajuda. Então, a política é coisa muito séria. Então, tem muita gente que fala que eu não gosto de política. Isso é um absurdo. Olha o Brasil que nós estamos vivendo no momento, olha a quantidade olha a mortandade que houve pelo coronavírus. Então, tudo isso é a falta de política, é a falta do conhecimento político, porque se todo brasileiro, pelo menos a metade do povo, tivesse justiça social, né, eu não precisava entrar nessa briga, não. Daqui 4 meses, eu completo meus 70 anos de idade. Eu não precisava entrar nessa guerra, mas entrei pelo seguinte: eu quero defender os 80% da população brasileira que é pobre e que vive com menos de 2 salários mínimos. Menos de 2 salários mínimos. Eu pergunto aos colegas aí, quem é de nós que poderia sobreviver com 2 salários mínimos? Aliás, a população brasileira até muito menos de 1 salário mínimo. A enfermagem, nossas guerreiras, enfermeiras, com salário miserável. Então, o vereador, eu sei que é o primeiro degrau da política, mas ele tem que enxergar isso aí. Bom, eu não posso estender, eu poderia falar 3 horas aqui sobre injustiça social, né? Mas o tempo é curto. Meu número é 12007, contra toda e qualquer injustiça. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Eu passo a palavra agora à Sônia Lansky. A Sônia é do Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, Sônia. Obrigada. Boa noite, Gabriel. Boa noite, colegas. Boa noite, Ana, minha colega mulher candidata, pediatra. Eu sou pediatra, sou formada na UFMG, pela UFMG em 88, fiz residência em pediatria, depois pediatria social, e concomitando nesse tempo, era o tempo da implementação, né, implantação do SUS, e dediquei minha vida praticamente a essa trajetória, né, a esse desafio da implementação do SUS no Brasil. Além de pediatra, eu me formei, fiz mestrado e doutorado em epidemiologia pela UFMG, tive estágios internacionais, fiz doutorado, pós-doutorado na Fiocruz, e minha vida foi dedicada à questão da saúde da criança, do adolescente e agora a saúde da mulher. Nunca pensei em entrar assim, concorrer a um cargo público, né, ao legislativo, mas tendo em vista a história do SUS em Belo Horizonte, as grandes conquistas que nós fizemos na implementação do SUS, de uma gestão inicial que enraizou a atenção primária de saúde pela cidade toda, com 152 centros de saúde, que construiu um referencial ético-político na saúde, com saúde coletiva. Nós nos vimos instigados a nos juntar, né? E nós estamos fazendo uma candidatura coletiva, é Sônia Lansky da coletiva, somos 10 co-vereadores, e esse grupo de sanitaristas que formulou e implementou o SUS em BH se dispôs a fazer uma representação coletiva do SUS como política pública do bem viver, né? Pensando uma cidade para todos, para todas, que inclui todas e que
busca a igualdade, o respeito, a não violência e combater as injustiças sociais que promovem o adoecimento. Então, depois de 32 anos trabalhando, eu me vi participando de um projeto de uma representação no Legislativo, né, na Câmara Municipal, pelo PT, com muitos colegas que são grandes nomes do sanitarismo brasileiro e colegas que fizeram e fazem o SUS acontecer, e que demonstraram sua força nesses anos, poucos anos de existência, 30 anos só, 32 anos, e de agora demonstrou sua força no enfrentamento à pandemia da Covid-19 com muita bravura, e assim mesmo perdemos tantas vidas por mortes evitáveis, né? Então, nós tratamos o SUS como um direito, um direito de toda cidadã e todo cidadão, mas também um projeto civilizatório, né? Um projeto de uma sociedade. E que, pelo SUS, a gente trata a inclusão social, ele promove a inclusão social, e a gente pode pensar na BH do bem viver para todas, como eu falei, porque a saúde não é ausência de doença, né? Nós pensamos no SUS como promoção da saúde, prevenção do adoecimento, e para isso a gente está falando de moradia, direito à moradia, educação pública de qualidade, a segurança alimentar, a cultura, a esporte, lazer, a segurança pública, né? Todas essas questões que trazem o bem viver para todos e que diminui a violência, porque a violência é uma expressão também da desigualdade social. E nessas questões do desafio prático aí da vida, para assegurar o SUS, nós temos que pensar no financiamento adequado, né? O SUS está sendo ameaçado constantemente, nunca teve financiamento adequado e agora vem sofrendo cortes com a PEC da 95, que impõe um congelamento dos recursos por 20 anos, isso vai impossibilitar definitivamente o SUS. Então, nós temos que, no nível municipal, sim, trabalhar por essa pauta nacional, né? E pensar também na qualificação do SUS, porque nós temos uma rede muito forte, mas nós precisamos prover essa rede com qualidade na sua infraestrutura, precisamos investir mais na infraestrutura para promover condições dignas, condições favoráveis de trabalho para todos os trabalhadores da saúde e para os médicos também, né? Nós temos um problema de excesso de população para as equipes de saúde da família, né? Nós precisamos aumentar Vou terminar, vou concluir. Tá. Precisamos aumentar a cobertura das equipes de saúde da família para que não haja sobrecarga sobre os trabalhadores e sobre os médicos. Pensar numa carreira do SUS, e aí com as residências médicas, já pensar na fixação, no investimento desses profissionais médicos e também os demais profissionais, na adesão ao SUS como um projeto social, um projeto da sociedade, para diminuir essa dificuldade de fixação do profissional no SUS, e assim engrandecer e fortalecer cada vez mais, investindo mais nos profissionais também. E fortalecer, finalizando, a participação social. Mesmo na Câmara, existe uma comissão de saúde, mas nós podemos ampliar a participação da sociedade, das entidades, inclusive entidades médicas, na implementação adequada do SUS e fiscalização do investimento e do seu funcionamento. Por último, terminando, eu não poderia deixar de falar da saúde das mulheres e das crianças. BH não tem uma taxa de mortalidade materna adequada, nem a taxa de mortalidade infantil é adequada, são os dois indicadores principais dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que expressam a qualidade de vida de uma sociedade. Então, essa é uma luta fundamental que todos nós devemos participar, protegendo a vida das mulheres e das crianças. Meu número é 13180, pelo combate e denúncia à violência contra a mulher. Muito obrigada, é um prazer e parabéns pela iniciativa de fazer esse debate. Sônia, muito obrigado. Eu
senti que durante as apresentações, talvez o tempo tenha sido proposto tenha sido pequeno, mas assim é muito a discutir, mas nós precisamos mesmo intensificar a nossa atuação política, a atuação política das entidades médicas. Como cidadãos e eleitores, devemos trabalhar para eleger candidatos comprometidos com a saúde de qualidade para a nossa população. Além disso, devemos, como médicos, aproveitar a oportunidade de, no contato diário com a população, esclarecer que não é o médico o culpado pelas dificuldades e pelo caos instalado da assistência pública de saúde. É importante termos médicos ocupando cadeiras nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. A Associação Médica, tanto a Associação Médica Brasileira quanto a Associação Médica em cada estado, aqui em Minas Gerais, nós já temos uma comissão de assuntos políticos, por isso que nós temos intensificado esses debates, tanto em todos os níveis. Aqui no estado de Minas, nós temos participação na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e a Associação Médica de Minas Gerais tem o máximo interesse em participar da Comissão de Saúde também na Câmara, e estará disponível, esperando que vocês tenham muito sucesso aí na caminhada de vocês, para estar com vocês na Câmara dos Vereadores em Belo Horizonte. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Ô, Gabriel, só um detalhe. Infelizmente, eu não falei meu número. Por favor. Fala seu nome e número. Porque... Obrigado. O meu número é 43.430, por uma administração eficiente e eficaz. Obrigado. Uma boa noite. Eu também não falei o meu, não. Doutora Ana Carmen 30015. Obrigada, Gabriel. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.